eu queria mostrar para vocês, já estou atrasado, eu queria mostrar para vocês esse cara, Augusto Loeffler. É Augusto ou não é? Explica isso para a gente. Tudo bem, meu amigo? Como é que tá? Daí, Sandrão, cara, depende da hora do dia, cara. Depende... Dá para escolher vários nomes, né? A gente tem o nome oficial e tem o nome de combate aí, né? Que os caras adotaram aí. Que é uma... Me chame de qualquer coisa, só me chame, né? Tipo isso, né? Mas, pô, obrigado, cara. Valeu pelo convite, valeu pela oportunidade de um bate-papo aí contigo. E valeu pela parceria, né? Principalmente, né? Você que está fazendo Você que pilota um monstro de um carro, não é nem um carro normal, né? Eu acho que nem você sabe o tamanho da encrenca que você tem na mão, né? Se soubesse, eu não tinha metido, né? É mais ou menos por aí. Claro. Mas muito legal, cara, a gente ter essa parceria contigo e obrigado mais uma vez aí por ter dado essa oportunidade. Eu que agradeço, meu amigo. Eu que agradeço. Esse cara, para quem não sabe, é o cara que me colocou dentro do programa de parcerias da Yokohama. A Yokohama tem um programa bastante bacana. A forma como eles me apoiam é com pneus, obviamente, mas de forma técnica. Eu encho o saco desse cara nos finais de semana, ele me ajuda, discute com a gente setups do carro que influenciam na durabilidade e na performance dos pneus, e a gente tem feito um trabalho muito bacana. Eu estou muito feliz com isso. Mas não vamos chegar nesse ponto agora, não. Primeiro, eu queria perguntar para você o que eu pergunto a todos os convidados aqui, e já escutei dezenas de histórias aqui ao longo desses quase um ano de programa que eu estou fazendo. O que aconteceu? A tua vida ia bem até que você falou assim, cara, estou com pouco problema, vou gostar de automóvel. Como é que foi isso? Que influências você sofreu? Conta para nós. Na verdade, eu nem sei explicar, cara. É um negócio meio complicado, porque minha mãe, ela tá assistindo aí também, a velhinha, ela disse que eu tinha 2 anos de idade, eu não sabia falar porra nenhuma, mas sabia todas as marcas de carro da época, né? Então, não sei de onde veio, cara, mas a gente sempre cresci gostando disso. E eu lembro que a gente ganhava na época Matchbox, né, cara? Os Matchbox, pô, meu pai, né, meu falecido pai, comprava os Matchboxzinhos, vinha numa caixinha tipo de remédio e tal. Cara, eu tinha o maior cuidado com os carrinhos, limpava, guardava na caixinha depois de brincar e tal. Até que nasceu o meu irmão mais novo, que daí recebeu a coleção impecável e destruiu em poucos meses, né? E foi brinquedo, né? Usou como brinquedo, provavelmente. Usava para batia um no outro, assim, fazia, cara, acabou com tudo, né? Tudo que eu cuidei, ele destruiu. Mas e só foi evoluindo, só foi aumentando o tamanho dos brinquedos, né? E essa coisa aí, como é que é essa coisa? Explica para mim. Essa é uma foto minha bem antiga, né? A mais antiga sua numa competição, né? Ganhei a primeira corrida da vida nesse dia aí. E é uma foto que eu guardo com muito carinho, porque é o primeiro registro que eu tenho aí antes de nascer até. Né? Um automobilismo profissional, né? Já. O prêmio para essa corrida foi até a vida, né? Inclusive. Exatamente. Né? Então já foi o primeiro racha que a gente ganhou, né? Essa daí é meu irmão do meio, o Max, né? Que tá aí também na live aí, um lasanheiro também. E esse carro foi um carro que a gente tinha uma paixão assim tão grande que meu pai tentou negociar esse carro e a gente simplesmente não saiu de dentro da loja para entregar o carro, para pegar outro, a gente não desceu, fez um baita de um escândalo e falou, não vai vender, e ele desfez o negócio, cara, e ficou mais uns anos aí com esse carro. Então, a gente gostava bastante. Oi? Que ano era o Passat? Esse era um 75, um L75 azul Danúbio, eu não esqueço até do nome da cor, né? Meu pai sempre gostou, né? Eu tive um LS 75. Esse era aquele que a alavanca de marcha era comprida. Câmbio louco ainda. Não tinha a torre do trambulador, né? A caixa louca, né? Esse aí eu não aprendi a dirigir nesse. Eu fui aprender a dirigir num Fusca que minha mãe teve, e num Passat, um outro Passat que meu pai teve depois, um 4 portas, que inclusive foi o meu primeiro carro, né? Cara, eu costumo falar que eu vivi para isso, né? Eu vivi para os carros e hoje eu vivo disso, né? Hoje o meu trabalho é isso, né? Mas minha formação inicial eu fiz telecomunicações no Cefet, depois eu fui fazer processamento de dados como segundo grau técnico, aí eu fiz faculdade de processamento de dados, que era outro nome, era tecnologia de não sei o quê, cada ano é um nome diferente, né? Mas era processamento de dados. Eu trabalhava com isso, eu tive uma empresa disso, mas sempre gostei de carro, sempre meu negócio era carro, o que eu ganhava eu gastava no carro.
é aquelas piadas, né? O tênis está furado, mas o carro está brilhando, está no lustro, né? E aí foi andando dessa forma até o ano 2000, né? Então, eu montei um outro Passat, que também depois foi da minha mãe. Aí depois eu comprei o Pointer em 98, que é esse bicho aí, que foi onde eu comecei a andar na arrancada, daí oficialmente, né? Eu digo oficialmente porque eu andei extraoficialmente quando eu tinha meus 16, 17 anos, com aquele 4 portas, que era da minha mãe, e eu andava escondido dela, né? Ela sabia que eu ia para o autódromo, mas ela achava que eu ia para assistir. É essa aqui, né, que eu coloquei aí. É essa aí, cara, minha velhinha. Ela sabia que eu ia assistir a arrancada, mas só que a gente é rato, né, cara? Vou dar voz à Dona Yara, hein? Dona Yara quer ser entrevistada. Dona Yara, a senhora tem prioridade máxima. Tudo que a senhora escrever aí, a senhora capricha que tudo que a senhora escreveu eu vou colocar no ar aqui. Puta, caiu a casa, cara. Manda mais que qualquer um, a senhora manda aqui nesse programa, Dona Yara. Cara. Não, e o problema era o seguinte, minha mãe não sabia das coisas até pouco tempo atrás, cara. Muitas coisas ela nunca soube, cara. A gente conseguiu guardar muitos segredos, né, cara? E ultimamente, assim, a gente às vezes solta né, cara? Putz, uma vez eu fiz uma cagada assim, ela só fica com o olho desse tamanho, né? E eu fiz amizade com o cara que organizava a arrancada na época. Eu tinha 16 anos. E antes alguma coisa pelo que eu tô vendo, né? Ganhei uns troféuzinhos aí, né? Isso aí já é da segunda fase, né? Já é do Pointer, né? Que daí já começou o negócio a ficar um pouco mais sério, né? Eu já tinha um pouquinho mais de conhecimento também. E aí foi quando eu comecei a ir para as arrancadas, né? Era o mais perto que eu podia chegar de uma competição de verdade, né? Mas é como todo mundo começa, assim, basicamente. Eu comecei na arrancada. Então, aí, ó. E você chegou na Stock Car, né, cara? Então, né? Comecei na arrancada, porque, cara, era o que estava respeito máximo. É o que estava ao meu alcance, eu falei assim, cara, eu vou... É isso aqui que está ao meu alcance? Eu vou, é aqui que eu vou. Exatamente. Em 1991 eu comecei, na arrancada aqui no Rio de Janeiro. Caramba, olha aí. Próxima foto que eu tenho aqui é de um Ford. Mas como é que é isso? Você só mexia com Volkswagen e agora aparece um Ford? Como é que é isso? Então, eu sempre tive Volkswagen, acho que por influência dos meus pais, né, cara? Meu pai sempre teve Volkswagen a vida toda, né? Passat, minha mãe teve um Fusquinha, depois pegou um Apollo, que é um Ford meio disfarçado, né? Mas tá lá Volkswagen, né? Tá Volkswagen, então é Volkswagen, né? Então a gente sempre gostou. Mas eu sempre tive uma paixão por rally, cara, a vida toda. Então, quando eu consegui pensar em chegar num carro mais ou menos desse perfil, o que eu tinha de opção? Que eu poderia comprar? Ou um Subaru, né? Ou um Focus, que eram carros que andaram no rally e que foram pilotados pelo meu ídolo de sempre, que é o Colin McRae, né? Como o Subaru já tinha um monte, eu acabei montando o Focus, né? E foi uma dificuldade, eu brinco que quando eu cheguei era tudo mato, né? Eu montei esse carro em 2007, em 2010 eu turbinei ele, o Funari, meu amigo Funari aqui de São Paulo, fez o kit e tudo mais na época, e aí veio evoluindo desde 2010, né, cara? E eu comecei a entrar nessas brincadeiras de subida de montanha, e foi o que eu me identifiquei. Eu gosto de rally, gosto de subida de montanha, gosto de tudo que é corrida, mas aonde eu me encaixei, assim, que eu gostei muito e que é um desafio absurdamente complicado, é subida de montanha. Você falou assim, eu sempre vivi para o carro e agora eu vivo do carro, né? Como é que foi essa transformação? Porque, sabe o que acontece, cara? Muita gente escuta, trabalhe com o que goste, que é legal, viva o seu sonho no trabalho e tal. Mas como é que faz isso virar realidade? Não deve ser ficar sentado em casa esperando um convite, né? Como é que você fez isso virar realidade na sua vida? Cara, isso foi um negócio, a tal da... Muita gente diz que é sorte, né? Mas como diz um amigo meu aí também, o Francisco Rossi, que também é piloto, é parceiro nosso na Yokohama, lá no Rio Grande do Sul, ele sempre falava, sorte é quando prepara e encontra oportunidade. Né? Então, eu trabalhava, eu abandonei a informática no começo do ano 2000 e fui trabalhar em concessionária de carro, né? Com avaliação de carro usado, oficina e aquela coisa arada, aquele dia a dia de mecânica, né? De oficina e testar carro e avaliar e botar preço e tal. E eu fiquei 6 anos nesse meio, né? E eu conheci muita gente também que não era da concessionária, mas o cara que me levou para Yokohama, né? Para Yokohama do Brasil, né? Em Curitiba, que é o Robert Issal, que também é parceiro nosso das antigas, virou um grande amigo. Ele me fez a proposta, ele, estamos precisando de alguém lá na Yokohama e, cara, é a tua cara o negócio. Eu falei, puta, mas, cara, tipo, nunca trabalhei com pneu, né? Eu não sei, né? Não entendo, só sei destruir pneu, né? Eu não sei o resto, eu sei só o final, né, cara? É grande coisa.
E ele falou, não, cara, é para dar treinamento, vai mexer com corrida, é parte técnica, puta, é tua cara. E aí aconteceu que eu fui fazer a entrevista lá com o Pedro, Marcelo, né, que são os diretores lá, e, cara, em 10 minutos de conversa, parecia que a gente era amigo há 15 anos, cara. Então, bateu o santo lá e acabaram me contrataram. Isso foi em 2006, começo de 2006. Bacana. E comecei a trabalhar com isso. Não sabia, não entendia, não conhecia muito de pneu, mas, cara, me enfiei a cara, fui estudando, investigando, tentando descobrir. Que eles forneceram muito material com informação para você. Alguma coisa assim, né? Não tem assim você tem o esqueleto, né, da coisa, isso sim, né? Mas aí, beleza, o esqueleto às vezes não é o suficiente, né? Você tem que entender um pouquinho mais para lá, por que disso, por que daquilo. Mas aconteceu que foi legal, porque como eu tinha já essa noção muito forte de mecânica, né, de acerto de carro, já de ajuste de carro, e também sabia como destruir os pneus, então eu vim de fora para dentro, né, cara? Eu sabia o final e eu queria entender a origem, né? A construção, né? Exatamente. Então não foi tão difícil essa transição por causa dessa bagagem que eu já tinha de mecânica de cagadas homéricas aí há muitos anos, né? Certo. Então, e aí aconteceu isso. Eu fiquei trabalhando desde 2006 em Curitiba, que seria a Yokohama do Brasil, né? Que é a seccional. Foi uma baita escola, foi uma super oportunidade que eles me deram. O Pedro mesmo me passava essas coisas de corrida. Vamos cuidar disso, faz isso, e vira daí que eu fui fazendo as parcerias, né? Track Day e não sei o que, e outras coisas. E aí, ao mesmo tempo, eu fui também me desenvolvendo profissionalmente, né? Entendendo como é que era o negócio, estudando pra caramba, me ralando que nem um desgraçado. Não existe nada fácil, né, na vida. Eu sempre falo que se fosse fácil, eu chamava futebol, né? Então, o negócio, o bicho pega mesmo, cara, e depende mais de você do que qualquer outra coisa, né? Isso aí... Para fazer o cara acreditar, ó, as pessoas não usam essa marca, mas, ó, pode usar que é bom. Eu usei eu usei o Geolander. Sim. Ainda fazem o Geolander ainda? Faz, é uma linha de produto nosso para picapes e crossovers. Eu tenho um Jeep que eu tinha. Tá com uma linha bem completa hoje, vários modelos para esse tipo de veículo, né? E esse projeto aí foi um negócio legal, porque eu conheci o Faco, né, da Copa Peugeot de Rally, que a gente dava suporte, e a gente conseguiu uns pneus para testar, para usar no cross-country, né? E, cara, ninguém nunca tinha ouvido falar de Yokohama em cross-country no Brasil, né? E daqui a pouco, putz, vamos escolher alguém, né? Puta, o Faco é um cara completo, um cara cabeça, um cara que sabe cuidar do equipamento, né? Legal. Eu falei, pô, Faco, acertei com ele na recepção do hotel em Petrópolis, na etapa da Copa Peugeot. Falei, cara, eu tô com os pneus aqui, é um projeto meio secreto, eu queria fazer meio na miúda, né? Sem muito barulho, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Claro. Cara, vamos tentar achar outros carros, porque se um quebrar, a gente precisa ter outros carros. Ele ofereceu para os parceiros dele lá, ninguém comprou a ideia, cara. Ninguém, é o que você falou, da confiança, né? E o Faco ficou meio sem jeito, até ele falou, cara, os caras não acreditaram tal, no negócio, não querem testar e tal. Eu falei, cara, não esquenta a cabeça, vamos junto, vamos aí. Então, para te resumir o que aconteceu, ele ganhou essa prova com 5 horas e meia de vantagem para o segundo colocado. Só 5 horas, né? Só, né? E meia, né? Tipo, chegou um dia antes, né? Tipo assim, quase como se tivesse chegado um dia antes, né? E aí depois dessa prova, todo mundo começou a nos procurar, porque queria o pneu, queria testar, queria não sei o quê. O pneu tinha uma durabilidade fodida e tal, né? Pneu rápido, poupava equipamento, deu uma vantagem absurda. Só que não é só o pneu, fechou o triângulo, né? Porque nós temos piloto, temos equipamento, temos pneu, né? Então fechou o triângulo, né? Sozinho. A única coisa que um pneu pode fazer sozinho é arruinar a corrida, né? Exatamente. Isso ele pode fazer sozinho, ele não vai precisar de ajuda de ninguém. Mas não é o caso, porque o Yokohama tem qualidade pra caramba. Agora, de resto, precisa que o carro corresponda, né? O carro tem que levar o pneu até o final e o pneu tem que levar o carro até o final. São as 3 pernas aí, né? Só que a gente preza muito um negócio chamado parceria, né? Que você está percebendo, você vai descobrir mais isso, como que funciona. Como que funciona a coisa com a gente. Então, o que aconteceu? No ano seguinte, nós tivemos a oportunidade de trazer esse pneu para mais pessoas. Tá. E eu acabei conversando, né, com o Pedro e tal, falei, não, acho que a gente não tem que trazer esse pneu para ninguém. Nós temos que prezar quem foi nosso parceiro, né? Então, nós vamos continuar com o Faco como nosso parceiro.
E o Faco, em 2010, foi bicampeão do Rally dos Sertões. Né? Que maneiro, hein, cara? Só ele tinha o nosso pneu. Então foi, cara, são coisas assim que marcam, assim, porque o Rally dos Sertões é o segundo maior rally do mundo, né? Um rally difícil. A gente chegar lá de paraquedista, né? E sair com dois campeonatos aí, 2 EV2, né? É um teste duríssimo. Duríssimo. Na época eram 15 dias. Você ganhar uma vez, tem que alinhar todos os planetas. Isso. Todos os planetas. E você tem que conseguir, cara, fazer cada coisa dar certo durante 15 dias. Eram 15 dias na época. Agora, tu ganhar 2 seguidos, aí é demais. Não? E eu realmente animal. Foi muito legal, cara. Então, são coisas que me marcaram muito, assim, nesse começo de trabalho aí, né? E aí agora, aconteceu que... Vamos bater um papo, porque, cara, já tem 50 minutos de live e a gente nem viu passar, né? Deus o livre. Não tem limite de tempo, mas a gente também não quer ficar aqui 4 horas. Sim, longa-metragem. Tipo isso, entendeu? Aí, cara, eu já deixei vocês todos zoarem ele, tá? Eu sei que tá cheio de zoação aqui, mas eu vou colocar uma coisa mais voltada agora para a galera que quer usar pneu, nos eventos de pista, porque é meio que o meu público, e o que a gente pode falar para esses caras, né? O Adriano chegou até... Gente, cheguei atrasado, já falaram dos pneus, aí eu começo a sacanear e tal. Mas olha só, aí nego fala cada uma aqui, mas tem uma pergunta aqui do Gustavo, meu amigo aqui do Rio de Janeiro, que é o seguinte: como estão as vendas dos pneus Only for Track? Tem aumentado durante os anos? Porque, cara, a visão que nós, usuários, temos é de que é o seguinte: quer ficar milionário no Brasil, vá vender pneu para Track Day. Porque não tem, porra. Todo mundo quer e ninguém consegue comprar. Entendeu? Então, como é que vocês, de dentro do negócio, do outro lado do balcão, como eu falo, vocês enxergam isso da mesma maneira ou não? Como é que funciona isso? Depende de homologação, é problema de em metro, não é em metro, ou, Sandro, eu não posso falar sobre isso também, nós vamos respeitar, tá? Se a empresa não permite que você fale sobre isso, não tem problema nenhum. Vamos respeitar, não vamos falar, a gente muda de assunto, tá? Não, tranquilo. Na verdade, tem que começar um pouco antes, né, essa história, né? A gente tem que primeiro entender o que são esses pneus Only for Track, né? Até alguns anos atrás, os pneus conhecidos como semi-slick, mas o semi-slick de verdade, tá? Não os fake news, né? Eu sei. Tem muito fake news aí que o cara, é semi-slick. Cara, o máximo que ele tem é um desenho um pouquinho mais esportivo, não tem nada de semi-slick, né? O que é a característica de um pneu semi-slick? É um pneu de altíssima performance, né? Estruturalmente falando, em termos de compostos. Ele tem profundidade de sulcos menor do que a mínima para pneu de rua, né? Mesmo quando ele era permitido o uso na rua. Tá? Então, por exemplo, o que caracteriza um semi-slick? Você poder escolher um composto, né? Você ter poucas ranhuras, porque é um pneu quase slick total, e essas ranhuras te permitiam um pouco de uso na rua, obviamente com uma performance reduzida com relação à pista, né? As normas foram mudando, especialmente as normas europeias, foram apertando cada vez mais a questão de consumo de combustível e de ruído, especialmente, e acabaram matando a permissão do semi-slick para a rua. Você não tem mais... Então, o nosso A048, por exemplo, ele passou a ser um pneu only for track, né? Vamos chamar assim como ele colocou aí. Exclusivamente de pista. Então, o que era o conceito do semi-slick? Era um pneu feito para pista que te permitia ir rodando para casa. Ok. Né? Esse era o conceito dele. Né? Hoje já não dá mais porque não passa nas provas de ruído para ser utilizado na rua normalmente. Tá? Então, assim, número de vendas é um negócio meio complicado, porque eu não trabalho na parte comercial, então eu também não vou poder te dizer número de vendas, né? Mas, assim, um pouco do que você falou é uma realidade, tudo que traz praticamente vende, mas não é bem assim também, porque é um custo alto. Só que o que acontece? Com o passar dos anos, com a popularização, vamos dizer assim, do Track Day, muita gente começou a entender que o tempo mais barato num carro é o pneu. Né? Nada vai fazer tu ganhar mais tempo do que o pneu. Nada, né? Nada. E como diz a escola inglesa, né, de performance, um bom carro de pista se constrói de baixo para cima. Sim, claro. Começa no pneu, né? Isso não tem dúvida. Então, o que acontece? Esse conceito demorou para ser aplicado, demorou para o pessoal entender. Muita gente ainda não dava muito valor para isso, ou buscava outras alternativas e tudo mais. Então,
hoje, marcas boas, marcas fortes aí nesse mercado, realmente, o que a gente traz consegue vender, mas não é uma coisa tão simples, porque não é um negócio barato, né? Não é? Claro que se você está chegando num ponto que você já gastou 40, 50, 80, 100 mil reais num carro de entrada, vamos dizer, num track day, você já está considerando gastar uma certa verba num pneu melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem essa restrição de orçamento, porque ninguém é profissional, ninguém vive disso, né? Todo mundo é entusiasta. Mas chega até vocês, porque o que o Gustavo, na verdade, a preocupação dele e aí, eu posso seguir fazendo o meu esporte e tendo a tranquilidade de que eu vou ter pneu para comprar? Porque eu acho que é aí que ele quer chegar. Eu vejo muita gente que vem até a mim, o Gustavo, as pessoas chegam até a mim e falam assim, e aí, que carro que eu monto? Aí eu pergunto, que pneu a gente vai usar? Aí a pessoa, não sei, que pneu que tem? E a gente, quando eu ajudo muitas pessoas a começarem a desenhar o seu projeto. E a discussão sempre é em cima do pneu, sempre. E, cara, sempre não é assim, quanto que custa, não é que medida cabe no meu carro, não. Qual a medida que tem? O que tem? Vamos montar o carro em torno da medida que tem. Eu uso um carro com pneus pequenos para o meu carro, porque são os pneus da medida aproximada do Stock Car. E aí eu falei, bom, aqui não vai faltar pneu nunca. Enquanto existir Stock Car, eu vou ter como comprar pneu. Então eu comprei roda para os pneus da largura do Stock Car e por aí vai. Só que agora que o meu carro está mais potente, os pneus estão pequenos. Graças a Deus que os pneus, a Yokohama tem os pneus que eu quero. Vai continuar tendo, beleza. Mas, cara, a galera que usa Sandero RS, que é o caso do Gustavo, quer usar pneu Aro 15, não tem opção de pneu Aro 15. Não, e não é nem com a gente, ela não tem opção em nenhuma marca, né? Isso é meio... Vocês estão aqui dando margem a gente poder perguntar isso, né? Claro. Se você ligar lá para perguntar, os outros vão... Cara, te juro por Deus, uma marca que eu usava antes de usar o Yokohama, eu tinha que pedir, por favor, para comprar um pneu. Caramba. Eu ligava para lá, para o revendedor dizia, Slick? Que Slick? Como assim Slick? Eu falei, o Slick, blá, 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 blá. Aí explicava modelo, tudo, tamanho. Um minutinho. Aí voltava. Eu ligo para o senhor depois. Aí ligava. Quando ligava, perguntava assim, começava um questionário. Que carro que o senhor vai usar? Dava vontade de falar, num Fusca. Dava vontade de falar, vou usar num Fusca. Aro 18, largura desse tamanho, vou usar num Fusca. Então, eu tinha que convencer os caras de que eu estava apto a comprar aquilo. Gente, que loucura eu achei aquilo, entendeu? Então, o que falta para a gente poder ter Aro 15 e Aro 17 para essa galera? O que a galera pode fazer, nós como os usuários? O que eu, o Gustavo, o Bruno Figueiredo que está aqui, o Amauri que está aqui, o que nós deveríamos fazer? Como é que a gente pode convencer alguém, se é que isso tem jeito, e dizer assim, poxa, abastece esse mercado aqui, faz um teste, traz 10 joguinhos de cada aqui, vê o que vai acontecer. O que você acha disso? Como é que a gente faz isso? Na semana passada, quando a gente tocou um pouco nesse assunto aí de pneus, né, o pessoal falou, pô, precisava Slick Aro 15, não sei o quê. Slick Aro 15 não é usual no mundo todo. No mundo, nós não estamos falando do Brasil, estamos falando do mundo, todas as marcas. Então, não existe assim uma categoria hoje que use o Slick Aro 15 em quantidade suficiente no mundo para justificar as fábricas montarem uma linha de produção e manter abastecendo o mercado, né? Existiu no passado, na antiga Copa Clio, né, que acho que usava o Slick 15, mas não tem outra categoria. A gente não fabrica, por exemplo. A gente fabrica o Aro 13. Fábrica nenhuma do mundo fabrica-se isso, né? Eu acho que não, é bem difícil. Eu não tenho conhecimento de ver esse pneu em Aro 15 com muita facilidade. Talvez encontre alguma opção ainda nacional aqui, mas eu não sei como é que está isso aí, tá? Porque não tem muita demanda para isso, né? Não tem uma categoria usando esse pneu, né? Então, você acaba tendo esse tipo de complicador, né? E, ao mesmo tempo, nos aros maiores, você já tem essa facilidade. Porque 17, todo carro de 17 você tem o Neova, você tem semi-slick, você tem slick. Você tem as opções. Mas não está trazendo... não tem tido, né? Então, o Slick 17 não tem uma procura muito grande aqui ainda, né? Porque também não tinha nenhum carro de pista usando o Slick 17. Não era uma medida usual aqui, né? Porque, por exemplo, os carros de turismo, WTCC, usavam essa medida. Até acho que 2014, talvez por aí. Depois passou a Aro 18.
Então, você pega o TCR hoje, que é a evolução do WTCC, por exemplo, é o TCR usa aro 18. Né? Carros relativamente pequenos. Eu sei. Né? Então, usa aro 18. Aro 18 e no aro 18 as opções são maiores. A Yokohama para aro 18 tem uma infinidade de medidas. Tem muito, tem até 19. Tem 19. Talvez a gente não tenha todas, porque exatamente não tem essa procura, mas existe sempre uma possibilidade de trazer alguma coisa, logicamente. Não, como é que funciona a parte de pneu de corrida? Também isso é importante a gente meio que esclarecer. Pneu de corrida você não faz estoque, né? Você não pode ter o pneu na prateleira guardado. Ele é um pneu feito para chegar, ser consumido e acabou, né? Esse é o negócio do pneu slick. Então, a Yokohama, de uma forma, ela trabalha com programação. Então, você tem uma parceria com a gente, então nós queremos saber de você. Quantas corridas você vai fazer ano que vem? Quantos eventos? Qual é a tua estimativa de consumo? Né? Como é que é o calendário das tuas provas? Porque daí o que eu vou fazer? Nós vamos meter uma programação no final do ano para a fábrica fazer no ano seguinte, durante o ano, e sempre te mandar pneu fresco. Né? Esse é o objetivo. Pegando poeira, pneu aqui e envelhecendo, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, por exemplo, a gente não. É um risco muito grande você ter um pneu, por exemplo, em estoque, numa medida que você não sabe se vai vender. Né? Então é um complicador, né? Claro, aí isso aí já é parte comercial, eu não, né, não é meu departamento. Isso aí. Mas não só talvez a nossa marca, mas outras marcas também tenham a mesma dificuldade. A gente só está falando isso para você porque você colocou o rosto aqui para poder ouvir. Os outros não estão nem aí. Você, pelo menos, colocou o rosto aqui para ouvir.